Bom dia, queridos irmãos. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor a todos. Tudo bem? Tudo certo? Bom, eu fiquei incumbido de estar ministrando a primeira parte desse assunto, que é um assunto extremamente importante para nós. Extremamente importante. Todos nós aqui, em um nível maior ou um nível menor, já tivemos contato com a fé católica romana. Quem aqui já foi católico apostólico romano? Olha, a grande maioria já foi, né? A grande maioria já foi católico, ou ainda é, a gente não sabe, mas a grande maioria teve um contato maior com a Igreja Católica Apostólica Romana. Uma pergunta para vocês, quem aqui é católico? Eu sou. Todos nós que cremos em Cristo, de forma suficiente, é católico. Por quê? Porque a palavrinha católico, a palavra católico é uma palavra latina que significa universal. Ela foi transformada em um nome de uma denominação. Então todos aqueles que pertencem à Igreja de Cristo, em tese, são católicos apostólicos, mas não romanos. O que a gente vai falar nessa primeira palestra é de alguns assuntos, não precisa projetar ainda, mas eu queria dar um panorama anterior a isso, que é a arrogação no sentido, né, de a Igreja Católica Apostólica Romana puxa para si o título de a Igreja Visível de Cristo. Obrigado, meu irmão. Puxa para si o título de a Igreja Visível de Cristo. Será que a Igreja Católica Romana é a Igreja de Cristo? E a gente quis trazer esse tema justamente por conta dessas alegações. A Igreja Romana, ela passou por um período de declínio há alguns anos atrás, e com o surgimento do Papa João Paulo II, nos anos 90, a Igreja Romana teve um novo fôlego. E nos nossos dias, a Igreja tem sido muito atuante nas redes sociais, e a gente tem visto muitos cristãos protestantes se convertendo à Igreja Católica. Mas será que nós entendemos a fé católica? Será que o que a fé católica ensina é realmente aquilo que Cristo ensinou? É isso que a gente vai falar essa manhã. Gente, de antemão, existem muitos espantalhos criados da igreja protestante com relação à fé católica, e existem muitos espantalhos criados da fé católica contra a fé protestante. Como que a gente consegue saber o que de fato cada uma das vertentes crê? É isso que a gente vai tratar essa manhã nas duas palestras, né? Eu tenho um slide aqui com o índice do que a gente vai tratar nessa primeira palestra. Então, eu quero tratar de 3 pontos. O ponto fundamental que eu quero tratar é quais são as fontes de autoridade cristãs. No que a igreja deve pautar aquilo que ela entende como regra de fé. O segundo ponto, a gente vai tratar sobre o apóstolo Pedro e sobre o papado. Será que Pedro foi o primeiro papa? O primeiro papa que existiu foi o apóstolo Pedro, e será que Jesus concede a Pedro a primazia em assuntos de fé na igreja? E o terceiro ponto que eu quero tratar é o ponto talvez mais polêmico que a Igreja Católica arroga para si, e que muitas vezes os protestantes entendem como espantalho, que é na figura da Virgem Maria, mãe de Jesus, né? A gente vai falar sobre as controvérsias sobre Maria. Preparados, irmãos? Se você tiver um papel, uma caneta, anote. A gente vai trazer muitas citações de documentos oficiais da Igreja Católica Romana. E depois que passar, a gente produziu um materialzinho, né, uma apostila, com resumo de tudo que a gente falou aqui, a gente vai entregar para quem fez a inscrição direitinho. Preparados? Vamos lá? Vamos lá. Primeira pergunta: qual é a autoridade final em assuntos de fé? Esse é o primeiro e o mais básico ponto de discordância entre a Igreja Católica Romana e o protestantismo, mas tem um ponto em comum. O ponto em comum é, tanto a Igreja Católica quanto o protestantismo no geral entendem que a Bíblia é a palavra de Deus. As duas vertentes entendem que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Qual é a posição protestante da coisa?
São duas palavras latinas, né? Sola Scriptura. O que significa o Sola Scriptura? Eu tenho uma citação aqui da Confissão de Fé de Westminster, produzida na época da Reforma, que diz assim, ó: todo conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. À Escritura nada se acrescentará em tempo algum, por novas revelações do Espírito Santo, nem por tradições dos homens. Isso está no primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, e o parágrafo é o 4º, né? Esse documento foi produzido contemporâneo à Reforma. Então perceba, para o protestante raiz mesmo, o protestante raiz entende que tudo o que ele crê tem que ter embasamento claro na Bíblia. Isso já às vezes bate um pouco na igreja evangélica, porque tem muita coisa que o pessoal ensina nas igrejas evangélicas hoje que não tem embasamento bíblico, gente. Não é somente a igreja católica romana que erra nesse ponto. Para o protestantismo, à Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações, nem por tradições dos homens, nem por visões, nem por nada. Sola Scriptura. Somente a Bíblia é a palavra de Deus e a nossa única regra de fé e prática. Esse é o posicionamento protestante da coisa. Muitas pessoas, muitos protestantes ainda não entendem a doutrina essencial do Sola Escritura e ainda vão atrás de novas revelações, novas profecias, profetas enfim, né, outras coisas que não têm base bíblica. O protestantismo raiz entende que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Qualquer ensino teológico, qualquer um deles, deve ser submetido a um exame das Escrituras. Do outro lado, nós temos o posicionamento católico romano. O posicionamento católico romano define a autoridade cristã da seguinte maneira. Esse slide mesmo. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só depósito sagrado da palavra de Deus confiado à igreja. Quando ele diz a igreja, com letra maiúscula ali, ó, a igreja, ele está tratando da igreja romana mesmo, né? Porém, isso é importante, hein? O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou contida na tradição foi confiada só ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. É claro, portanto, que a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da igreja, segundo o sapientíssimo desígnio de Deus, e de tal maneira se unem e se associam que um sem os outros não se mantém. Esse é um documento oficial católico de 65, do Concílio Vaticano II, chamado Constituição Dogmática Dei Verbum. Se de um lado o protestante afirma que sola Escritura, somente a Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática, a Igreja Católica entende que a autoridade em assuntos de fé é uma trinca, é tripartite que chama. Tripartite. São 3 tipos de autoridade. A Bíblia é a palavra de Deus, a tradição é a palavra de Deus e o magistério é a palavra de Deus. Então, sagrada tradição, sagrado magistério e sagrada escritura, né? O tripartite católico. Só que, quando nós chegamos diante desse assunto, nós imaginamos que isso é um tripé. E geralmente isso é pintado como um tripé, mas na verdade não é um tripé. Isso trata mais como um triângulo. Por quê? Se você olhar o documento com mais atenção, você vai ver que quem é o assunto final na interpretação da Escritura e na definição de uma tradição sagrada é o magistério católico. Então, perceba, Roma define qual é a tradição, determina a tradição, interpreta a tradição e diz que isso é a palavra de Deus. No final das contas, ou você se submete ao que a palavra de Deus diz por si mesma, ou você se submete ao que a igreja diz a respeito da palavra de Deus ou da tradição. Entenderam? Esse é o ponto fundamental que nós precisamos saber. De um lado, só a Escritura, só a Bíblia. De outro lado, Escritura mais tradição, e acima das duas, a igreja romana, como a única
a única definidora do que é, de fato, palavra de Deus, né? Esse é um argumento circular, irmãos. Por que é um argumento circular? Porque, pensa comigo, olha, eu defino o que é tradição, interpreto a tradição, mas eu falo que a tradição está acima de mim. É circular. E ele acaba sendo falho em si mesmo. Se eu defino o que é a tradição, eu sou superior à tradição. Eu não posso alegar que a tradição está acima de mim, porque eu defini a tradição. Então, sola escritura, tripartite católico, né? Esse é o ponto fundamental que nós precisamos ter em mente quando nós tratamos da diferença principal entre o protestantismo e o catolicismo romano. Qual é a acusação que os católicos romanos fazem contra os protestantes? Ora, existem milhares de denominações protestantes, porque qualquer um pode pegar a Bíblia, interpretar como quiser, abrir uma igreja em cada esquina e está certo. Existe um caos doutrinário na interpretação pessoal. Qual é a solução que nós apresentamos? Vamos montar um colegiado que interpreta a Bíblia de forma infalível, junto com a tradição. Como você responderia a esse argumento? Esse argumento falha em alguns pontos. Por exemplo, ele fala, né? Não pode haver várias interpretações da Bíblia. Eu não posso deixar que cada um interprete a Bíblia conforme quer, porque isso vai gerar uma Babilônia. Isso vai gerar confusão generalizada. E é verdade, isso é verdade. Qual é a solução de Roma? Preciso de um intérprete infalível que interprete a palavra de Deus infalível. Onde o argumento falha? O argumento falha na terceira ponta agora. Se eu tenho a palavra infalível, um intérprete infalível, eu preciso interpretar o intérprete. Como você sabe, se você não é infalível, que a sua interpretação do intérprete infalível é infalível? Entenderam? Se a gente for pegar nesse tipo de argumentação, a gente entra em uma regressão infinita. No final das contas, você tem que apoiar naquilo que você acredita mesmo. Isso acaba por corromper a infalibilidade de qualquer um dos pontos dessa equação, né? No final das contas, a gente nunca consegue ter certeza a respeito de nada. Regrinha número 1 de interpretação bíblica. Regrinha número 1. A Bíblia interpreta-se a si mesma. Tudo que você encontra na palavra de Deus deve ser apoiado por coisas que existem nela mesma. Então, por exemplo, se eu digo que Jesus é o único Salvador, porque Romanos fala, né? Romanos 10 fala, né? Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres, será salvo. Está escrito em Romanos 10, 9 isso. Eu posso interpretar isso de forma que isso é algo bíblico e é algo que realmente traz salvação, porque isso aparece em outros pontos da Escritura. Jesus é o único Salvador em vários pontos. Então, a Bíblia se interpreta a si mesma, né? O argumento também falha no fato de que Roma não produziu unidade. Esse é um verniz que a Igreja Católica Romana arroga para si mesma, quando ela diz, né? Tá vendo? Se a gente tem a figura de um magistério que interpreta de forma infalível, a igreja vai ser uma só. Mas só no Brasil, irmãos, existem pelo menos 22 cismas católicos, que continuam sendo católicos. Só que isso não aparece muito, né? Não aparece muito, justamente porque fica com esse verniz de que a igreja é uma só. O que a Bíblia diz sobre si mesma, irmãos? O que a tradição diz a respeito disso? Segundo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo traz o seguinte versículo: assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Esse argumento, esse versículo é um versículo comumente puxado pelos romanos para dizer que a Bíblia não é a única autoridade, mas existe autoridade também na tradição. Perceba que diz o final do versículo, seja por palavras, seja por carta nossa.
O católico romano, ao ler esse texto, inclusive, gente, todas as citações que eu trouxe aqui nos slides, todas as citações bíblicas, elas são da Bíblia versão Ave Maria, tá? Para a gente não ter a questão de, está trazendo tradução protestante, enfim. Todas as citações são católicas romanas. Então, assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Quando o católico romano lê esse texto, ele fala, tá vendo? A própria Bíblia diz que existe verdade interpretativa, verdade fundamental na tradição, e não somente na palavra. Olha no final, ó, seja por palavras, se você abrir a sua Bíblia, possivelmente esse texto está traduzido como tradição, pela tradição ou pela Escritura. Como nós podemos responder? E o que será que de fato Paulo quis dizer nesse versículo? Perceba, irmãos, que está escrito assim, ó, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes. O que Paulo está dizendo é que os ensinamentos já foram entregues a eles. Não se trata de algo que será entregue no futuro, mas que já foi entregue. E quando ele fala, seja por palavra, seja por carta nossa, ele está falando que o mesmo ensinamento se encontra nos dois pontos. Não existem coisas na tradição que não existem na palavra, e não existem coisas na palavra que não existem na tradição neste contexto. É um corpo de autoridade só. Elas têm que concordar consigo, né? Qual seria a tradição? Se você ler os versículos 13 e 14 de 2 aos Tessalonicenses, você vai ver que a tradição a qual ele está falando é o Evangelho. Ele não está falando de tradições no sentido de infalibilidade do Papa, ou da corredenção de Maria, ou de algumas tradições que foram estabelecidas séculos depois do que isso foi escrito. Ele está falando somente do Evangelho, né? Existem 3 palavras, irmãos, que são as mais importantes na hora de nós interpretarmos e entendermos o que a Bíblia quer dizer. A primeira é contexto, a segunda é contexto, e a terceira é contexto. Leia o texto no seu contexto. Lembra daquela frasezinha, né? Texto fora de contexto é pretexto para pôr cabresto. As 3 palavras fundamentais, contexto, contexto e contexto. O que esse texto de 2 aos Tessalonicenses quer dizer é: preservem aquilo que já foi ensinado para vocês, tanto nas nossas pregações, quanto nas nossas cartas. O corpo é um só, uma fonte de autoridade só. Ninguém aqui ouviu Paulo pregar, irmãos. Então o que nós temos são as suas cartas. O que nós temos é aquilo que está escrito, né? Um segundo ponto importante é que a tradição a qual ele está se referindo, ela foi entregue a todos da igreja. Ela foi entregue de forma pública à igreja. Ela não foi entregue a um episcopado, ela não foi entregue a alguns escolhidos, ela não foi entregue a um clero, como arroga a igreja católica, não é? Que a interpretação é do magistério. A tradição foi entregue a todos da igreja, e eles comprovavam a tradição com as cartas, com aquilo que estava escrito, né? Mais importante do que isso, o que a Bíblia diz a respeito de si mesma? O próximo versículo diz o seguinte, ó, 2 de Timóteo, capítulo 3. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste. E desde a infância conheces as sagradas Escrituras. E sabes que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. A Escritura elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação. Toda Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça. Por ela, pela Escritura, o homem de Deus se torna perfeito e capacitado para toda boa obra. O primeiro ponto importante aqui, ó. As escrituras são inspiradas, não os autores. Isso aqui é importante a gente levar em consideração. Imagina que amanhã a gente acha uma terceira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nossa, o cara lá estava
Achou, 3ª de Tessalonicenses. E aí, é inspirado? Não. Por quê? Porque é o escrito que é inspirado, não o autor que é inspirado. Só um parêntese rapidinho aqui, né? É possível, irmãos, que Paulo tenha escrito 4 cartas aos Coríntios. E nós na Bíblia temos só 2 cartas aos Coríntios. A gente tem a 1ª aos Coríntios, a gente tem uma carta severa, que fica entre 1ª e 2ª aos Coríntios, depois a gente tem 2ª aos Coríntios, e depois a gente teria uma carta depois de 2ª aos Coríntios. Só que essas 2 outras cartas não são inspiradas. É o texto que é inspirado, não o autor. Não o autor. É isso que a própria Bíblia diz, né? Toda escritura é inspirada por Deus, e útil para ensinar, repreender, corrigir e formar na justiça. Por ela, o homem se torna perfeito. Agora pensa comigo aqui, ó. Se pela Escritura eu me torno perfeito, se pelo que está escrito aqui eu me torno perfeito, se eu tivesse que ter outra autoridade além da Escritura, a Escritura não me tornaria perfeito. Isso é filosoficamente impossível. Se a Escritura me torna perfeito e eu precisasse de tradição, ou de magistério, ou de qualquer outro tipo de revelação, a Escritura não me tornaria perfeito. Toda a Escritura é inspirada por Deus e capaz de transformar o homem ao ponto dele se ver perfeito diante de Deus, né? Por ela, o homem de Deus se torna perfeito. Jesus também falou a respeito da Escritura. Qual era a autoridade que Jesus levava em consideração? O texto é de Mateus capítulo 15, e ele diz o seguinte, ó: alguns fariseus e escribas de Jerusalém vieram um dia ter com Jesus e lhe disseram: por que transgridem teus discípulos a tradição dos antigos? Nem mesmo lavam as mãos antes de comer. Jesus respondeu-lhes: e vós, por que violais os preceitos de Deus por causa da vossa tradição? Por causa de vossa tradição, anulais a palavra de Deus, hipócritas. É bem de vós que fala o profeta Isaías: este povo me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Perceba, Jesus está dizendo que a tradição, qualquer uma delas, e existem tradições, irmãos, existem tradições, as tradições estão debaixo e devem ser pautadas e limitadas pelo que a Bíblia diz. Qualquer tipo de ensino, tradição, qualquer tipo de pregação deve ser pautada e estar contida debaixo do que a palavra de Deus diz. Então perceba, 2 argumentos importantes. Primeiro, a Escritura é a palavra de Deus inspirada, soprada por Deus. Ela é capaz de fazer você ser perfeito. E em segundo ponto, Jesus falou: vocês estão transgredindo as Escrituras com a tradição de vocês. E por isso vocês são hipócritas. A própria Bíblia arroga para si suficiência em questões de fé, e essa suficiência ainda é confirmada pela boca do próprio Senhor Jesus. Irmãos, esse é o ponto fundamental de diferença entre o que a Igreja Católica Romana diz, lembra, tripartite, né? Sagrada tradição, Sagrada Escritura, debaixo do Sagrado Magistério. Contra sola Escritura protestante. Só a Bíblia é a palavra de Deus e a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia fala, nós falamos. A Bíblia fala contra, nós falamos contra. A Bíblia se cala, nós nos calamos. Isso serve para nós como evangélicos também, tá, irmãos? Se qualquer pessoa chegar diante de você com algum ensino, sem um texto, sem um versículo, seja um bereano. Mostra para mim o texto. Tem texto? Se não tem texto, não tem fé. Lembre-se disso. O protestante raiz, irmãos, o protestante raiz lá de trás, ele confrontava qualquer ensino ao que a palavra de Deus diz. Porque Jesus fazia dessa forma. Olha o que a Bíblia diz, né? Jesus diz: por que vocês violam os preceitos, a palavra de Deus, por causa da tradição de vocês? Certo, esse é o primeiro ponto, o ponto fundamental, discordâncias na autoridade, naquilo que realmente diz a respeito de assuntos de fé e prática.
Segundo ponto importante, irmãos, que eu quero tratar com vocês essa manhã. Papado, apóstolo Pedro, sucessão e o romanismo retroativo. Percebam, se existe um magistério católico, se existe uma igreja, um grupo de pessoas que definem, se existe um grupo de pessoas que define a interpretação correta, que define o que é realmente assuntos de fé e prática, o que deve ser crido ou rejeitado, se isso realmente existe, eu preciso definir quem são essas pessoas. E para eu definir quem são essas pessoas, eu preciso de uma âncora na época de Jesus. Como foi estabelecida essa questão? Essa questão foi estabelecida no magistério católico na figura do Papa. Vamos para o documento oficial da Igreja Católica Romana. O documento oficial diz o seguinte, esse documento é chamado de Pastor Eternos, né? Do Concílio Vaticano I, de 1870. Por isso, apoiados no testemunho manifesto da Sagrada Escritura, renovamos a definição do Concílio Ecumênico de Florença, que obriga todos os fiéis cristãos a crerem que a Santa Sé Apostólica e o Pontífice Romano, prestem atenção, tem primado sobre todo mundo, ele é o primeiro sobre todo mundo. E que o mesmo Pontífice Romano é sucessor de São Pedro, o príncipe dos apóstolos. É o verdadeiro vigário de Cristo, o chefe de toda a igreja e o pai e doutor de todos os cristãos. E que a ele entregou nosso Senhor Jesus Cristo todo o poder de apacentar, reger e governar a igreja universal. Em latim, essa igreja universal é literalmente igreja católica, né? Conforme também se lê nas atas dos concílios ecumênicos e nos sagrados cânones. Então perceba, o Concílio Vaticano I está definindo, confirmando aquilo que foi definido no concílio anterior, né, o Concílio Ecumênico de Florença. E ele está dizendo que o Papa é o verdadeiro vigário de Cristo, o chefe de toda a igreja e o pai e doutor de todos os cristãos. Todos nós deveríamos nos submeter à autoridade do príncipe dos apóstolos, que é o sucessor de São Pedro, né? A título de curiosidade, irmãos, o Papa católico romano, ele tem alguns títulos. Ele é bispo de Roma, vigário de Jesus Cristo, sucessor do príncipe dos apóstolos, sumo pontífice da Igreja Universal de Cristo, primaz da Itália, soberano do Estado da Cidade do Vaticano e servo dos servos de Deus. Ele é tudo isso. O primeiro homem que se intitulou Papa, que arrogou para si, puxou para si, definiu em si mesmo o título de Papa, foi um senhor chamado Gregório I. Ele também puxou para si um outro nome. Ele se chamou de Gregório Magno. Gregório Magno significa Gregório o Magnífico, né? Isso foi feito somente no século VI, quando ele se auto-intitulou servo dos servos de Deus. Se você ler a patrística são os livros dos primeiros pais da igreja. A palavrinha papa aparece mais de uma vez, mas ela era utilizada como uma palavra latina para os bispos da igreja romana, né? Existiam vários papas, por assim dizer. Era um apelido para os bispos, os pastores da igreja de Roma. Dentre todos esses títulos, o mais importante é o vigário de Cristo. O título vigário de Cristo significa o Papa, no caso hoje é o Papa Francisco, né? O Papa é o maior representante humano possível de Cristo. Ele governa a igreja com a mesma autoridade de Cristo. Vigário de Cristo significa representante de Cristo. Quer ver como Jesus é? Olhe para o Papa. Ele arroga esse título para si, né? Esse título vigário de Cristo aparece para este homem somente no século XIII, nos anos 1200 para frente. Perceba, 1200 anos depois de Cristo, né?
Se eu nego a sola Escritura e eu digo que existe uma interpretação infalível da Escritura e da tradição, eu preciso definir alguém que faça isso. O único capaz de falar qual é a interpretação correta é Cristo. Mas Cristo não está mais entre nós em carne, então eu preciso de um representante de Cristo que faça esse trabalho. Perceba como uma coisa vai puxando a outra. E aí então eu tenho a figura do Papa. O Papa goza de infalibilidade papal. Ele é infalível em assuntos de regra e fé e prática. E o Concílio Vaticano I também diz: ensinamos e definimos como dogma divinamente revelado ao Romano Pontífice, ou seja, ao Papa, quando fala ex cátedra. Cátedra é uma cadeira. Existe uma cadeira na catedral, por isso catedral, é onde está a cadeira, né? Existe uma cadeira na Igreja do Vaticano que tudo aquilo que o Papa fala sentado nessa cadeira é como se fosse Deus falando. Então, ensinamos e definimos como dogma divinamente revelado que o Romano Pontífice, quando fala ex cátedra, define com sua suprema autoridade apostólica alguma doutrina referente à fé e à moral para toda a Igreja. Goza daquela infalibilidade com a qual Cristo quis munir a sua Igreja quando define alguma doutrina sobre a fé e a moral. E que, portanto, tais declarações do Romano Pontífice são por si mesmas, e não apenas em verdade, do consenso da Igreja, irreformáveis. Então, se o Papa ele determina alguma interpretação ou alguma doutrina, mesmo sem base na tradição ou na palavra de Deus, isso é irreformável, incorrigível e infalível. Se a gente exagerar aqui, o Papa falar amanhã que Jesus não morreu numa cruz. Jesus não morreu. Na verdade, Jesus nem se encarnou. A Igreja Católica Romana deve abraçar essa doutrina. Por quê? Porque ele é o vigário de Cristo. Ele é o representante de Cristo. Ele fala em nome de Cristo, né? De onde que vem isso, irmãos? Isso vem de uma reivindicação de que Pedro, o apóstolo Pedro, foi bispo na cidade de Roma. E de que ele morreu em Roma. Ele realmente morreu em Roma. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, segundo alguns pais da igreja, na cidade de Roma, e o apóstolo Paulo também morreu em Roma, decapitado pelo Nero, né, que foi o imperador. Só que nós não temos nenhuma base bíblica, e de novo, lembre-se, para o protestante, sola Escritura. Para o católico, Escritura também é palavra de Deus. Nós não temos base bíblica que Pedro esteve em Roma e fundou a igreja de Roma. Por exemplo, na Bíblia existe uma carta dedicada à igreja de Roma. A igreja dos romanos. A carta aos romanos foi dedicada a Roma. No final de Romanos, no capítulo 16, Paulo saúda, né, várias pessoas, um monte de gente. E Pedro não aparece nenhuma vez. Se Pedro fosse bispo de Roma, o mínimo que deveria ter acontecido é Paulo ter citado o bispo e o criador da igreja de Roma na carta aos romanos. Mas nós não vemos isso acontecendo, né? Não há evidência bíblica de que Pedro esteve em Roma. Qual é a base bíblica pela qual Pedro é o sucessor de Cristo, né? O sucessor e é o primaz dos apóstolos? A base bíblica arrogada pela igreja romana é Mateus capítulo 16. É o texto mais famoso, né, gente? Simão Pedro respondeu, antes Jesus pergunta, que dizem os homens que eu sou? Aí o pessoal responde, aí vocês, que vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A igreja romana, quando lê esse texto, ela fala, tá vendo, Jesus falou, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja está edificada sobre Pedro, que foi o primeiro papa. Será que é isso mesmo que o texto quer dizer?
Será que a pedra fundamental, a pedra angular da igreja é o apóstolo Pedro? Perceba, irmãos, 3 palavras importantes na interpretação bíblica. Qual que é a primeira? Contexto. E a segunda? As 3 é contexto. O que o texto está dizendo? Qual é a pergunta de Jesus? Que dizem os homens que eu sou? Uns falam que o Senhor é Jeremias, outros falam que o Senhor é João Batista, que voltou e tal. E vocês que dizem que eu sou? Então o texto está tratando da pessoa de Cristo, não está tratando da pessoa de Pedro. O contexto é a respeito de Cristo e não a respeito de Pedro. O foco geral do texto é a identidade de Cristo, a identidade de Jesus, e a igreja de Jesus a partir disso, né? Por que Jesus disse então, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja? Porque Pedro faz a sagrada confissão, a pedra fundamental da igreja é o que Pedro disse, sobre o que você disse a minha igreja vai ser edificada. O que Pedro disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Parece um argumento bobo protestante, mas a gente vai ver que talvez não seja tão bobo assim, né? Quando a igreja passa a ser edificada no mundo, quando uma pessoa se converte, quando ela declara que Jesus é o Cristo, a igreja passa a ser edificada. A pedra fundamental da confissão é, tu és o Cristo, o Senhor é o meu Salvador, Jesus é o meu Salvador. Aí a igreja começa a crescer. Uns versículos depois, se você ler o texto, a gente não vai trazer, mas se você ler o texto uns versículos depois, você vai ver que Jesus chama Pedro de pedra de tropeço. Né? Logo depois ali ele fala, né? Porque você não fala das coisas próprias de Deus, você fala das coisas dos homens. Ele é influenciado, se não possuído por Satanás, alguns versículos depois desse texto. E Jesus fala, tu és pedra de tropeço para mim. Espera aí, então ele é pedra de tropeço ou pedra da igreja? A pedra da igreja é Cristo, irmãos. É a confissão de Pedro. Leandro, mas você não pode, isso é só a sua interpretação. Então vamos ver o que o apóstolo Pedro disse a respeito disso. 1 de Pedro 2,4 diz o seguinte, achegai-vos a ele, pedra viva. Achegai-vos a ele, Cristo, pedra viva que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus, e quais outras pedras vivas vós também vos tornais os materiais desse edifício espiritual. A pedra angular, se você ler o texto um pouquinho mais para frente, Pedro vai falar que a pedra angular da igreja é Jesus, e que nós somos construídos sobre Cristo, Ele é a pedra fundamental. O próprio Pedro disse isso, irmãos. Todos os cristãos são pedras vivas e são igualmente sacerdotes. No grego, a gente tem uma diferenciação entre tu és Pedro e sobre essa pedra. A palavrinha Pedro, no grego, é Petros, pedrinha, brita, pedrinha. Você é uma pedrinha. Todos nós aqui somos Petros, pedrinhas com as quais a igreja vai sendo construída, né? A igreja é o edifício dos santos. Quando Jesus fala, tu és Petros, ele fala sobre esta Petra. Ele não usa para si a mesma palavra no grego. Petra é uma rocha gigantesca, sobre a qual as pedrinhas vão sendo edificadas, né? Existem alguns outros pontos importantes também. Em Atos capítulo 10, o próprio apóstolo Pedro se negou a receber a adoração de um homem chamado Cornélio. Cornélio se prostra diante de Pedro e tenta adorá-lo. Ele fala, levanta, que eu sou um homem igualzinho a você. Igualzinho. Sem diferenciação. Quem recebe adoração é Cristo Jesus. O apóstolo Pedro é um apóstolo como os outros, né? E a infalibilidade papal? O Papa definir assuntos de fé, né? Na Bíblia, Gálatas capítulo 2, tem esse seguinte versículo. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, Cefas é o nome de Pedro em aramaico, né? Quando porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe francamente porque era censurável. Porque antes de chegarem alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os pagãos convertidos, mas quando aqueles vieram, retraiu-se e separou-se destes, temendo os circuncidados.
Pedro se acovardou diante dos judeus. Em assuntos de fé, ele se tornou censurável. O apóstolo Paulo vai na cara dele e fala isso em público. Você está errado, cara. E o apóstolo Pedro abaixa a cabeça e aceita a repreensão. Em assuntos de fé, o próprio Pedro não foi infalível. Por que que o Papa seria infalível hoje como um pseudo-sucessor de Pedro, né? Há outros textos, irmãos, muitos textos, mas a gente não tem tempo de falar sobre todos. Eu estou quase acabando meu tempo, inclusive. Último ponto, Maria. Vamos falar rapidinho sobre as controvérsias sobre Maria. Gente, a Igreja Católica Romana é uma instituição de 1.500, 1.800 anos aí. Não tem como a gente falar sobre tudo em 50 minutos. Mas a gente vai falar o que der tempo aí, tá? Maria, a mulher mais importante da Bíblia, a mais negligenciada pelos protestantes e muito exaltada pelos católicos romanos. O que a Bíblia fala sobre Maria? Quais são as promulgações magisteriais sobre Maria, né? Por exemplo, eu peguei uma citação aqui de um livro de orações para Maria, que é católico romano. Olha o que diz o autor, ó. Não temos meus pecados, porque vós, falando para Maria, né? Não temos meus pecados, porque vós me obtereis o perdão. Não temo o demônio, pois vós sois mais poderosa que todo o inferno. Não temo meu próprio juiz, Jesus Cristo, porque uma só súplica vossa basta para reconciliá-lo. O que só temo é, por minha negligência, esquecer de vos invocar e assim perder-me. Essa é uma oração católica romana do livro Devoções em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? A verdade, irmãos, é que a Bíblia possui pouquíssimas referências a Maria. Pouquíssimas referências. Maria aparece poucas vezes nos Evangelhos e no livro de Atos. Não há menção nenhuma a respeito de Maria nas cartas de Paulo ou dos outros apóstolos, né? Por exemplo, Maria aparece no episódio da concepção de Jesus, a concepção virginal de Jesus. Ela aparece no casamento de Caná da Galileia. Ela aparece junto com os irmãos de Jesus em um episódio controverso em que eles querem prender Jesus. Ela aparece aos pés da cruz, junto com a outra Maria e com o apóstolo João. E ela aparece no Pentecoste, né? Quando o Espírito Santo desce, Maria está presente também. Nunca mais ela aparece. Aparece em, se eu não me engano, são 22 versículos que tratam a respeito de Maria na Bíblia. A Igreja Católica Romana, por se afastar do sola Escritura e por adotar as outras fontes de referência, diz algumas coisas interessantes a respeito de Maria. Ela fala, por exemplo, que Maria foi virgem perpetuamente. Depois de Jesus nascer, Maria nunca teve relações sexuais, nem com o seu esposo, né? A Igreja Romana também diz que ela foi concebida de forma imaculada, ou seja, ela nasceu e permaneceu a vida toda sem pecado. Isso é chamado de Imaculada Conceição. Popularmente, mas não oficialmente, a Igreja Católica diz que Maria é corredentora com Jesus, ou seja, a redenção não é somente por Cristo, mas por Cristo e Maria. Ela é comedianeira, ou seja, ela também faz intercessão entre nós e Cristo, e consequentemente ao Pai, e ela é advogada. Irmãos, quanto tempo que eu tenho ainda? Quantos? 5 minutos? Então já vê o seguinte, eu tenho mais umas páginas para falar aqui. Sobre o que vocês querem que eu fale? Vocês querem que eu fale a respeito da virgindade perpétua, o fato de Maria ter outros filhos, da Imaculada Conceição, da corredenção, da dulia, hiperdulia, elatria, adoração a Maria? Escolham, o que vocês querem? Ah, não, mas é muita coisa. Vamos lá, eu vou falando aqui e vou tentar cortar algumas coisas, então. Virgindade perpétua de Maria. Maria teve apenas um filho, Jesus, e nunca teve intimidade sexual com José e tampouco com outros filhos. Concílio de Latrão, ano de 649, diz: concebeu sem semente do Espírito Santo, gerou sem corrupção, e sua virgindade permaneceu inviolada também após o parto. A Bíblia, na verdade, diz, gente, em Marcos capítulo 6, não é ele o carpinteiro, é uma acusação contra Jesus.
Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós suas irmãs? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? E ficaram perplexos ao seu respeito. A Bíblia diz claramente que Jesus teve irmãos de sangue. E é interessante, o texto diz que Jesus é filho de Maria. E, portanto, os irmãos é com relação a Maria e não com relação a José. Existem duas respostas católicas para isso. A primeira resposta é que, na verdade, não são irmãos, mas primos de Cristo. Só que a palavra grega usada aqui é adelphoi. A palavra adelphoi é usada em dois contextos diferentes só no grego. Ou para irmãos da igreja, filhos do mesmo pai, ou para irmãos de sangue, de pai e mãe. Se fossem primos, eles deveriam usar a palavra anepsioi, que é uma palavra para primos em grego. Segundo ponto, se Maria não teve relacionamento sexual com José após o nascimento de Cristo, ela nunca se casou com José, seria um casamento por fachada. Mas 1 aos Coríntios capítulo 7 fala que o corpo do homem pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido, né? Entre marido e esposa aí. E que a não realização do ato sexual é pecado. Será que o casamento de Maria e José foi um casamento por fachada? Eu não creio nisso, e eu acho que ninguém em sã consciência creria nisso. Nós estamos falando da mulher mais importante do mundo. E quem falou isso foi o próprio anjo, né? O anjo Gabriel fala para ela, você é bem-aventurada. Né? Mateus capítulo 1, versículo 25 diz, no entanto, José não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Se ele não teve relações com ela até que Jesus nasceu, pós-nascimento, obviamente ele teve, né, irmãos? Eles eram casados. E o sexo no casamento é uma bênção de Deus, não é uma maldição, né? Um segundo ponto aí que a Igreja Católica roga para si, e a respeito de Maria, é que Maria foi concebida sem pecado. Foi concebida sem pecado e nunca pecou durante a sua vida, né? É interessante, irmãos, quem promulga esse dogma, eu não vou ler a citação não, quem promulga esse dogma é um papa chamado Pio XI, em 1854. Só que esse dogma foi promulgado do inverso, por 7 papas antes dele. Então, peraí, quem tinha infalibilidade? Os papas anteriores ou o papa corrente? Um dos dois estão errados. E se um dos dois estão errados, nenhum deles é infalível. Concordam? Ela é rejeitada por outros papas anteriores. Importante, hein? Existe um santo católico chamado São Tomás de Aquino. Ele é chamado de doutor angélico, o doutor dos anjos, né? Ele fala duas coisas importantes. Primeiro, que ele fala que a pedra fundamental da igreja é Cristo. E segundo, que ele fala que ninguém, a não ser Jesus, não pecou. Maria também pecou. São Tomás de Aquino, um santo canonizado pela Igreja Católica, né? Percebam, a distância bíblica vai se tornando total. Vai se tornando gigantesca, né? A distância bíblica é total. Bom, para eu não tomar o tempo do Ivan, eu vou pular a parte da adoração a Maria, da dulia, latria e hiperlatria, e vou passar para a conclusão. Só ler um texto aqui antes de entrar na conclusão. São Afonso Ligório, também é um santo canonizado, ele diz esses textos em alguns livros dele, em um livro dele chamado Glórias de Maria, ele fala assim, ó, honrar essa rainha dos anjos é ganhar a vida eterna. Ele fala, exulta minha alma, exulta e alegra-te em Maria, porque muita ventura está prometida aos que a louvarem. Feliz aquele que se agarra amorosa e confiadamente a essas duas âncoras da salvação, Jesus e Maria. Então perceba, esse homem foi canonizado pela Igreja Católica. Se não fosse algo que a Igreja Católica entende como correto em assuntos de fé, ele teria sido excomungado. Assim como a igreja excomungou vários hereges ao longo do tempo, né? Gente, há um imenso perigo de abandono do sola escritura. Se você tira a sua fé do que está escrito, você não tem bases para determinar o que é real ou não acerca de assuntos de fé.
toda a nossa fé deve ser pautada no que a Bíblia ensina, né? Toda a nossa fé deve ser pautada no que a Bíblia ensina. E para finalizar, eu queria ler um texto, esse de 1 Coríntios capítulo 4. O apóstolo Paulo diz: se apliquei tudo isso a mim, Apolo, foi por vossa causa, para que, por meio de nós, aprendais a não ultrapassar o que está escrito. Certo, irmãos? Depois a gente vai fazer a apostilinha, eu coloco as partes vai disponibilizar, né? Eu coloco as partes que faltou, muito pouco tempo. Deus abençoe.